Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série Perguntas Técnicas na Prática. Esse aqui é o episódio número 3 e nessa série a gente responde aqui várias dúvidas que vocês vão trazendo, que vocês vão deixando pra gente aqui nas nossas redes sociais, por e-mail, nas comunidades dos alunos de de nossos cursos, enfim, muitas dúvidas interessantes. E hoje tem várias perguntas muito bacanas, desde adubação foliar, desde adubos fosfatados, adubos nitrogenados, correção do solo. Tem perguntas aqui relacionadas ao nosso mercado, enfim, muita dúvida interessante que nós vamos estar respondendo a partir de agora. Preview. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, a primeira pergunta eu peguei lá do Instagram, olha só, o Lucas ele perguntou, aplicar fosfato natural na mesma época que a calagem é uma boa opção? Bom, vamos lá. Os fosfatos naturais, normalmente, eles são utilizados aí para as adubações corretivas de fósforo. O que seria uma adubação corretiva? A adubação corretiva são aquelas nas quais a gente utiliza para poder aumentar o nível de fósforo no solo. Muitas vezes a gente pega lá um solo em que o fósforo ele está muito baixo e se eu fizer apenas a recomendação de adubação fosfatada que o boletim pede, o que vai acontecer? Grande parte desse fósforo vai ser perdido lá por fixação. Então assim, o que nós chamamos de dreno solo, tem lá o dreno planta e o dreno solo. Isso aqui é o que nós chamamos de dreno solo. Se a gente fizesse uma comparação, seria o seguinte, vamos supor que você tem uma conta lá no banco e que ele esteja lá R$300 negativos, e aí você deposita R$600, você não tem mais R$600 no banco, você tem apenas 300, porque 300 ele foi ali engolido pelo banco. Seria mais ou menos isso. Então, no geral, antes de fazermos aí a adubação fosfatada, é muito importante que a gente corrija o solo com fósforo, ou seja, aumenta os teores de fósforo. Isso aqui dizendo de forma bem empírica, lógico. Mas um dos adubos mais utilizados aí para essa correção são os fosfatos naturais. Por quê? Porque os fosfatos naturais, eles têm um baixo custo comparado aos fosfatos solúveis, e a gente pode até colocar uma quantidade muito maior, mesmo porque ele não tem adição de ácidos, como ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Então a gente pode colocar até mesmo uma quantidade muito maior. Beleza, professor, mas o que isso tem a ver com a calagem? Olha só, às vezes a pessoa quer fazer esse tipo de correção e para poder economizar mão de obra, quer fazer junto com a calagem. Mas qual que é o grande problema? O problema é que independente se você está utilizando um fosfato natural ou um fosfato solúvel, a reação do fósforo no solo é a mesma. E a reação do fósforo no solo, ela depende de alguns fatores para que não seja perdido o fósforo por fixação. Como, por exemplo, pH do solo, matéria orgânica e compactação. Então, se o seu solo está muito compactado, vai haver perda por fixação. Se o seu solo está com baixa matéria orgânica, vai haver perda por fixação. Se o seu solo está muito ácido, vai haver perda por fixação. Então, qual que é a grande questão aqui? Mesmo que você esteja fazendo uma adubação corretiva, é importante que o seu solo já tenha sido corrigido quanto ao pH do solo. Então, fazer uma adubação corretiva de fósforo com o pH ácido, ele não é tão aproveitado, ela não vai ser tão aproveitada, não vai ser tão bem corrigido quanto ao fósforo, quanto se você fizer aí uma adubação fosfatada com os fosfatos naturais em um solo em que o pH já foi corrigido. Agora, isso não quer dizer que você não possa fazer. Existem produtores que fazem os dois juntos. A gente recomenda que não faça dessa forma, que você corrija primeiro o solo com calcário, depois que o pH já tiver sido aí elevado aí para 6, 6,2 em água, é claro. Aí então você entra com a adubação corretiva utilizando os fosfatos naturais. Bom, a segunda pergunta de hoje eu peguei lá da comunidade dos alunos do CEPRAC. Os alunos eles têm lá uma comunidade onde eles podem fazer perguntas, interagir com outros estudantes, conversar, bater um papo comigo ali durante o dia. Todo dia eu vou lá e respondo algumas dúvidas os próprios alunos lá respondem e eu complemento. Mas eu achei essa dúvida aqui interessante. Olha só, o Eduardo ele perguntou o seguinte lá na comunidade. Boa noite, pessoal. Professor, irei aumentar o meu plantio de quiabo e no novo plantio irei adicionar o MAP como adubo de fundação. Você acha uma boa ideia?
Vamos lá, não sei se você conhece esse adubo MAP, né, o fosfato monoamônico, que nada mais é lá do que uma reação do ácido fosfórico com amônia. Reação do ácido fosfórico com amônia, ele vai te dar lá aproximadamente 9% de nitrogênio e 48% de fósforo, ou seja, uma quantidade de fósforo muito interessante. Eu sempre recomendo utilizar sim o MAP, mas temos algumas questões que são importantes. Ele está falando de adubação de fundação, acredito que ele esteja falando de adubação de plantio, certo? Adubação de plantio. E no plantio é um momento sim que a gente precisa colocar uma boa quantidade de fósforo. Já é o momento e no caso do quiabo a gente já coloca toda a quantidade de fósforo logo no plantio, certo? A questão é, como que está o seu solo? Por quê? Porque se no seu solo ele está com uma quantidade de enxofre boa, uma quantidade de cálcio boa, né, você não tem aí que equilibrar nenhum outro nutriente, tudo bem. Vale muito a pena você estar utilizando o MAP, por quê? Porque você já tem uma boa porcentagem de fósforo e até leva ali já uma quantidade baixa, mas que é interessante, de nitrogênio, que depois você pode descontar esse nitrogênio lá em cobertura. Então ele pode ser interessante. Mas eu preciso levar em consideração também que muitas das vezes eu preciso ali colocar um pouco de enxofre, um pouco de cálcio, que são outros macronutrientes e que são muito importantes. E que na maior parte das vezes a gente não faz uma adubação direcionada para o enxofre, né? Então você nunca ouviu falar numa adubação enxofrada. Ah, professor, mas a gente utiliza o sulfato às vezes. Sim, a gente utiliza o sulfato quando você não colocou enxofre em momento nenhum, antes lá no plantio ou em outro momento, certo? Então assim, se nesse caso o seu solo ele estiver com uma baixa quantidade de enxofre, aí eu já recomendo você não utilizar o MAP e utilizar o superfosfato simples. Mas professor, o superfosfato simples ele tem apenas 18% de fósforo. Sim, mas ele também tem uma porcentagem bacana de enxofre e até uma porcentagem de cálcio. Então verifica que nesse momento, além de eu colocar o fósforo, eu estou colocando também o enxofre e o cálcio no solo. É lógico que o cálcio você resolveria isso aqui com a correção do solo, mas o enxofre não, né? O enxofre me daria alguma dor de cabeça depois se ele estivesse com alguma baixa no solo, certo? Pessoal, mas o nitrogênio? O nitrogênio, de qualquer forma, esses 9% que você está colocando no MAP, ele não vai ser suficiente para a maior parte das culturas, então você teria que colocar uma outra fonte de nitrogênio depois em cobertura, então isso aqui não mudaria tanta coisa. Mas vamos lá. Eu recomendo sim a utilização do MAP, porque ele tem uma boa quantidade de fósforo, mas desde que os outros nutrientes já estejam em equilíbrio. Às vezes o enxofre já está bacana no solo, você fez uma calagem bem feita, enfim. Aí você pode sim estar utilizando o MAP, que você vai ter sim um bom aproveitamento. Mas, em todo caso, se o seu solo está com baixa de enxofre, nesse caso eu prefiro, isso aqui é particularmente, né, falando, eu prefiro estar utilizando o superfosfato simples, que depois o nitrogênio eu consigo colocar ele com outros insumos e eu terei que colocar na adubação de cobertura outros insumos. É lógico, pessoal, que para o quiabo é uma cultura um pouco menos exigente. Então, nesse caso, valeria a pena, assim, talvez você está colocando somente o MAP, né? Depois você pode estar colocando ali algum outro tipo de adubo orgânico, enfim. Tem outras formas de a gente estar suprindo essa necessidade nutricional. Mas, no geral, eu quis dar esse exemplo aqui para que você saiba, todos esses adubos fosfatáveis solúveis, eles são muito interessantes. O MAP, o DAP, o super simples, o super duplo, o super triplo. O que você precisa saber eu preciso fazer um paralelo entre o que eu estou colocando no solo, o que tem no insumo e aquilo que já tem no solo ou que está faltando no solo, para que eu possa estar economizando aqui nas nossas adubações. A terceira pergunta é também muito interessante, que ela é voltada para produtividade. Um pouco aí sobre o mercado, um pouco sobre consultoria. Olha só essa pergunta que eu recebi lá no Instagram. Como definir a quantidade de fertilizante para uma cultura, baseando-se na produtividade que o produtor deseja? Olha só, isso aqui é muito interessante e muito importante. Se você acompanha a gente há mais tempo, sabe que todas as vezes eu sempre faço recomendações baseando no objetivo de produtividade. Nunca se começa nenhum tipo de plantio que é um empreendimento sem um objetivo de produtividade. Ou seja, quanto que eu quero produzir, né? Quanto que eu vou conseguir alcançar. Isso aqui é muito importante porque
Tanto pelo fato de que a produtividade que eu desejo, ela vai influenciar na quantidade de adubo, de água, de tratos culturais, quanto uma forma que, se eu tendo o objetivo de produção, é uma forma de eu quantificar aquilo que eu errei, aquilo que não deu certo, o que eu posso melhorar para uma próxima safra. Por exemplo, eu quero aqui uma produtividade de 40 toneladas por hectare. Esse é o meu objetivo, eu fiz toda uma organização, todo um cronograma, mas quando chegou no final da safra, eu fui fazer a contabilidade e deu apenas 30 toneladas por hectare. Então você vai conseguir sentar e tentar verificar o que você errou ou o que não deu certo, se foi uma praga, se foi questão de adubação, se foi questão de irrigação, para que você possa melhorar para o próximo ano. E aí a gente vai aumentando essa produtividade. Então essa dúvida ela é muito interessante, isso aqui é muito importante. Eu tenho pegado no pé bastante dos nossos alunos e explico principalmente aqueles que prestam consultoria para que nunca inicie nenhum projeto, nenhum plantio sem um objetivo de produtividade. Beleza? Agora, existe um outro fator que é muito importante, já respondendo a dúvida desse nosso aluno, que é o seguinte. Você vai pegar o boletim, ele da sua cultura, a maior parte ele vai estar escrito lá assim, olha, para uma produtividade de 30 toneladas por hectare, 60 sacas por hectare, enfim, não sei qual a cultura, tá lá, vamos pegar um exemplo, 30 toneladas por hectare, você coloca 200 kg de fósforo. Para uma produtividade de 60 toneladas por hectare, você coloca X de fósforo, sempre vai aumentando. É lógico que para o fósforo também ele vai depender se sua análise de solo está baixa, médio ou alto, mas vamos descartar isso aqui nesse momento, ok? Então, ou seja, para cada meta de produtividade ele te dá uma quantidade de nutriente, tá? Uma quantidade de adubação, e aí ele recomenda alguns tratos culturais mais avançados. Acontece que, pela lógica, você deve pensar assim, bom, então eu vou querer sempre atingir o máximo de produtividade. Mas não é bem assim. Por quê? Para atingir o máximo de produtividade, você tem que levar em consideração que requer alguns pontos importantes. Primeiro, investimento. Ele vai requerer que você faça um investimento maior em insumos. Aí também maior em irrigação, maior em tratos culturais. Então, primeiro você vai ter que verificar com o produtor. Ele tem essa disponibilidade de investimento? Ele está disposto a fazer esse investimento maior? Segundo, você vai verificar também a sua variedade, tá? Ou seja, cultivar ou o híbrido, enfim, depende do que você está cultivando, para ver se ele tem essa capacidade, essa aptidão para essas altas produtividades. Existem cultivares, existem híbridos que eles não chegam a altas produtividades. Enfim, então eu preciso verificar isso aqui também. Aí então eu vou verificar se a minha planta ela tem essa capacidade de produção, beleza, ela tem essa capacidade de produção. Se o produtor tem essa capacidade de investimento, e aí então nós vamos aos aspectos mais técnicos, como o solo, como adubação, como irrigação, para que a gente possa adaptar a produtividade. Existem sim produtores que não miram no máximo de produtividade. Aí por causa de investimento, da área que tem disponível, qual do trabalho que ele tem. Às vezes é um produtor familiar, de que toda a mão de obra é familiar e não tem ali aquela capacidade, às vezes, de ter aquela mão de obra 100% disponível para aquele cultivo. Às vezes tem outros cultivos na propriedade, outros projetos na propriedade, enfim. Então tudo isso aqui deve ser levado em consideração. Mas se tem algo que você precisa sempre cravar o objetivo de produtividade, mesmo que seja o mínimo de produção, mas você tem que mirar no objetivo de produtividade. Porque se você não sabe qual que é o objetivo de produção, qual a meta de produtividade, chegou no final da safra, você produziu tanto, você não sabe se aquilo ali é muito, se aquilo ali é pouco, se aquilo ali vai bater com o custo de produção, se o tanto que foi investido ele valeu a pena pela produtividade, enfim, tudo isso aqui são pontos que você precisa sim levar em consideração. Vamos então para a quarta pergunta. A quarta pergunta muito interessante, eu peguei essa aqui no Instagram, olha só. Como faço uma correção de solo sem ter uma análise, sem ter uma análise? Eu devo estudar mais a composição dele? Vamos lá. Essa pergunta ela é interessante, ela é frequente, todo mundo faz ela. Todo mundo, entre aspas, é lógico. Muita gente, por exemplo, pessoal, eu tenho que fazer aqui uma correção do solo, tenho que fazer uma adubação, mas eu não tenho análise de solo. Cara, se você não tem análise de solo, então como que você tem que fazer? Como que você vai corrigir algo que você nem sabe se precisa de correção? Entende? Isso aqui é algo muito sério. Eu sempre disse, eu sempre trouxe essa informação para vocês, que correção do solo é uma das tecnologias mais importantes para a produtividade. Utilização de calcário, até mesmo a utilização de gesso, enfim. Melhorar a nossa saturação por base, nosso pH,
é sim uma das melhores tecnologias. Com a correção do solo, a gente diminui a quantidade de insumos e aumenta a produtividade. Então, correção do solo é muito importante. Porém, eu só preciso corrigir o meu solo se o solo precisar de correção. Então, se você tem lá um solo que ele está lá com 65% de saturação por base, a sua necessidade é 60% a 70%, seu pH está 6,2%, não tem motivo nenhum para se fazer correção do solo. Tá? Não tem motivo nenhum. É lógico, salva aí alguns casos, como às vezes você quer, por exemplo, igual aqui quando a gente quer trabalhar com uma meta de produtividade no café, por exemplo, no café Conilon, por exemplo, com extremas produtividades, a gente chega a elevar a saturação por base a 80%. Tá? Mas isso aqui são casos extremos, casos diferentes, em que a gente aumenta a saturação por bases, mesmo ele estando ali em 50%, 60%. Ok? Aumenta de forma extrema. Mas, como eu disse, são casos extremos. A maior parte você vai precisar de uma saturação por base entre 60% a 70%. Tá? Você vai precisar de um pH 6, 5,8, 6,2, pH em água. Então, não há como eu saber se o meu solo se ele está ácido, se ele não está ácido, se ele está alcalino, sem uma análise química do solo. As pessoas falam assim, pessoa somente olhando para o solo, pegando ele lá, passando na mão lá, você vai conseguir. Não, não existe isso. Não existe. E o solo, a própria coloração do solo nos engana muito. Engana muito. Às vezes você pega lá um solo que está extremamente escuro e você fala, isso aqui está muito fértil. Quando você vai verificar, ele realmente tem matéria orgânica, mas a gente não sabe em que estado de decomposição que ela está, e com fertilidade baixa. Às vezes você pega um solo que está muito claro e com uma boa fertilidade, entre aspas, né? Ali com a saturação por base mais elevada, ele não está ácido, tem uma boa quantidade de nutrientes. Então isso não existe. É lógico, o histórico da área ele é importante. Fazer o histórico da área, saber o que foi utilizado. Quando a gente sabe isso aqui já nos dá uma noção muito boa. Tá? Eu sei que eu estou aplicando nitrogênio já tem 3 anos seguidos, ou seja, eu vou ter uma boa quantidade de nitrogênio. Estou fazendo correção de fósforo, estou aplicando fósforo na quantidade correta, estou passando bem o potássio. Estou adicionando micronutrientes, ou seja, então eu sei que eu tenho ali, já vou ter uma boa resposta nutricional. Porém, quando a gente fala em correção do solo, isso aqui é um pouco complicado. Às vezes se a gente pega lá, por exemplo, um solo que ele estava lá 45%, 50% de saturação por base no ano, a gente faz uma calagem bem feita e no outro ano a saturação por base está menor. Por conta, às vezes, da intensidade, da rotação de culturas, enfim, às vezes você não incorporou o calcário. Então, ou seja, eu preciso de uma análise química para poder ter a certeza. Então, se quer uma dica muito interessante, e às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer análise de solo. Cara, análise de solo custa de 30 a 50 reais a análise química. Uma, né? Lógico, tô falando aqui de uma amostra, né? Uma amostra não, uma amostra composta. Então, assim, ela não é tão cara assim e vale a pena o investimento. Aí a pessoa fala assim, mas eu já vou aplicar o calcário porque eu não tenho dinheiro para fazer análise de solo. Espera um pouquinho, você tem dinheiro para comprar o calcário, mas não tem para fazer análise de solo? Então tem uma conta aqui que não está fechando. Às vezes, com análise química, com 50 reais você vai pagar na análise de solo, estou pegando aqui para uma gleba, né? Pode ser até de 10 hectares, ou seja, com 50 reais você vai economizar ali 400, 500 reais na sua análise. E às vezes você nem precisaria estar fazendo calagem. A calagem pode ser até prejudicial para você. Então, você quer um conselho? Faça análise química, não faça nenhum tipo de correção sem antes verificar como que está o seu solo. A nossa quinta pergunta de hoje é sobre adubação foliar. Muito interessante, olha só. A pergunta é a seguinte, fertilizante foliar contém elementos suficientes para reposição na cultura do fumo? Olha, ele deu aqui exemplo da cultura do fumo, mas eu vou abrir isso aqui para todas as culturas. Fertilizante foliar não tem a capacidade de suprir toda a necessidade nutricional da cultura. Quando ele está falando em reposição, possivelmente ele está falando de um preparo para um próximo ciclo, ou até mesmo de uma fase para outra, enfim, mas que requer a quantidade total de nutrientes. Na adubação foliar, a gente não consegue suprir toda a necessidade nutricional da planta, por diversos motivos. Primeiro é o seguinte, para a adubação foliar ela conseguir suprir a necessidade total da cultura, você teria que estar fazendo uma adubação constante, quase todo dia você está ali aplicando. Por quê? Porque é uma resposta rápida. Rapidamente vai ser sintetizado. Você vai lá, colocou, no outro dia vai ter que ir de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo, ou seja, vai estar sempre fazendo. É como se eu pegasse exemplo aqui, imagina uma pessoa que ela está ali passando mal, ela vai para o hospital, ela vai lá tomar um soro ali para poder repor aqueles nutrientes, né? Repor a questão nutricional da pessoa. Agora, tem como a pessoa viver somente de soro? Não tem como.
né? Isso aqui seria impossível, é como se fosse um suplemento vitamínico. Tem como você viver somente de suplemento vitamínico? Não tem. Você precisa se alimentar. Na planta funciona da mesma forma. A adubação foliar, ela é como se fosse um suplemento vitamínico, que você vai colocar ali para você melhorar aquela ali, às vezes numa fase que tem uma maior necessidade de algum micronutriente, de um boro, por exemplo. Aí você vai e aplica o boro naquele momento para que você consiga ali já ter um boom, né? Para você melhorar ali, como se fosse um suplemento vitamínico mesmo. Então, ou seja, não temos a capacidade de suprir toda a necessidade da cultura apenas com adubação foliar. É muito importante que seja feita uma adubação bem feita de base, adubação de cobertura e que você utilize sim a adubação foliar. Pode utilizar sem problema nenhum, no momento correto para você melhorar ali a sua qualidade nutricional. Tá, esse aqui é um ponto importante. E uma outra questão é que você fala assim, não, eu vou agora começar desde a fase inicial aqui fazer adubação foliar. Olha, as folhas da cultura na sua fase inicial são pequenas, ou seja, a superfície foliar é pequena, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, é pequena. Então, ou seja, quanto que eu teria que colocar ali para poder suprir essa necessidade? Esse contato com a superfície foliar ela é muito importante na adubação foliar. Isso aqui é uma questão lógica. Então, se a cultura é pequena, como que você vai suprir essa necessidade? Não tem como. Então, assim, no geral, a gente sempre recomenda adubação foliar em algumas culturas, na fase correta, na fase que ela tem a maior necessidade, às vezes de algum nutriente ou outro ali que a gente precisa estar repondo, mas no geral ela não substitui a sua adubação de base e a sua adubação complementar ali no solo, a adubação de cobertura, você não pode substituir, tá? E um ponto muito importante também é que às vezes a pessoa chega lá, ela tá ali com um sintoma de deficiência, talvez de fósforo, por exemplo. Aí ela fala, então vou começar agora só a fazer adubação foliar de fósforo que eu vou diminuir esse sintoma, esse arroxeamento das folhas. Não é bem assim. Quando a cultura chega a manifestar um sintoma de deficiência, é porque o seu sistema já foi comprometido. Se ele já foi comprometido, quando você aplicar ali você fizer aquela utilização daquele nutriente via foliar, ele pode sim ser sintetizado, pode ser utilizado, mas não vai resolver esse problema. Ele pode melhorar dali para frente, mas o que já foi comprometido agora ele não resolve. Então deveria ter sido resolvido com adubação via solo. Então sempre que falar de adubação foliar, faça sempre esse comparativo. A adubação foliar é um complemento, é um suplemento alimentar, uma vitamina que você toma ali para você melhorar ali, dar mais energia, talvez uma vitamina D, uma vitamina E para o seu corpo que você precisa. Na adubação foliar é a mesma coisa, tá? A gente coloca ali para poder suplementar aquela nutrição daquela planta, beleza? Bom, a nossa sexta e última pergunta é sobre cálculo de calagem. Olha essa pergunta que interessante. Qual a diferença de necessidade de calagem, o NC, e de quantidade de calcário, o QC? Bom, ele está falando aqui do método de saturação por bases. Possivelmente você já viu o método de saturação por bases, onde que ele tem lá dois cálculos. Um cálculo lá que você vai pegar a necessidade de calagem, vai lá pegar o CTC, o V2 menos o V1, o VE menos o VA, dividir pelo 100 ou pelo PRNT, eu vou te colocar essa diferença. Quando você divide por 100, então, aí depois você faz um segundo cálculo, que é o de quantidade de calcário, onde você vai levar em consideração outros fatores, como a SC, que é a porcentagem da área que vai ser coberta, a PF, que é a profundidade, e também o PRNT. Então, tudo isso aqui entra dentro do segundo cálculo. Mas nem sempre a gente tem que utilizar os dois cálculos. Por quê? O cálculo de quantidade de calcário, o QC, que é a segunda parte do cálculo, ele vai ser um cálculo que você vai utilizar quando você precisar de adaptar a quantidade de calagem, a quantidade de calcário. Como assim adaptar? Porque o cálculo convencional, quando de saturação por base, você pega lá, necessidade de calagem é igual a CTC, entre parênteses, V2 menos V1 ou VE menos VA, e divide pela PRNT. Esse cálculo direto, ele é um cálculo que ele é feito para a área total, ou seja, 100% da área, 1 hectare, você vai colocar na área total, e incorporado a 0,20 centímetros. Então, quando você for fazer uma calagem, for utilizar o método de saturação por bases em área total e incorporado de 0 a 20, você só precisa utilizar esse cálculo. Agora, quando você não vai fazer em área total, ou não vai incorporar, ou vai incorporar somente 10 centímetros, por exemplo, 5 centímetros, 6 centímetros,
4 centímetros, só superficial, então você utiliza o segundo cálculo, porque esse segundo cálculo, o cálculo de QC, de quantidade de calcário, ele vai adaptar a sua quantidade total de calcário pela porcentagem da área. Às vezes você vai fazer uma calagem somente 60% da área, 40% da área. Então esse cálculo vai te ajudar a adaptar, porque ele vai usar essa porcentagem. Ou às vezes você vai colocar somente a 5 centímetros de solo, o seu calcário vai ficar só na camada superficial de 5 centímetros, então ele vai te ajudar a adaptar. Então a diferença é muito simples. Quando você for fazer em área total incorporado, você precisa utilizar somente o cálculo de necessidade de calagem dividindo pelo PRNT e não por 100, a não ser que o seu PRNT for 100, ok? Aí então ele já vai te dar aquela quantidade total. Aquela quantidade total você pode colocar a área total incorporada a 0 a 20. Mas se você precisar de adaptar, ou seja, se você for fazer não em área total, somente uma porcentagem da área ou nas camadas aí de 0 a 10, 0 a 5, 0 a 6, 0 a 7 centímetros, dependendo aí do seu manejo, então você utiliza a segunda parte do cálculo, que essa segunda parte do cálculo ela vai adaptar essa quantidade total para a quantidade que você quer abranger. Veja que não tem muito mistério, é muito simples estar entendendo isso daqui, mas é uma questão que muita gente também tem essa dúvida e eu resolvi trazer aqui para vocês. Bom, chegamos ao final então de mais uma série aqui de perguntas técnicas na prática. Eu quero agradecer de coração você por ter ficado até o final. A gente costuma falar que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que ele separa ali os meninos dos homens, as meninas das mulheres, porque é um conteúdo um pouco mais denso, conteúdos um pouco maiores, que as pessoas somente ficam até o final, as pessoas que realmente querem estudar. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e eu tenho alguns pedidos para te fazer. O primeiro pedido deles é, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, que você se inscreva no nosso canal, tá? Dê seu like aqui embaixo, para quê? Para que o YouTube possa te avisar sempre que lançarmos conteúdo novo, e toda semana tem conteúdo novo, então eu quero que você pedir para se inscreva, dê seu like. Segundo pedido, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Se você está assistindo pelo YouTube, pega esse vídeo e manda para outras pessoas. Se você está ouvindo através de um podcast, por exemplo, então você pega aqui esse link, ou pelo Spotify, ou enfim, qualquer plataforma que você estiver ouvindo, e compartilhe com outras pessoas também. Vamos levar esse conteúdo, é um conteúdo gratuito que a gente traz para você, mas a gente só pede que você compartilhe com o máximo de pessoas possível. E o terceiro aviso que eu tenho para te dar é o seguinte: se você tem interesse em dar um passo a mais na sua carreira, se você quer se profissionalizar, venha conhecer os nossos cursos. Os nossos cursos são 100% online, tem certificado, tem suporte, acesso vitalício, uma qualidade gigantesca para você que queira aí estar se especializando, queira estar se profissionalizando e dando um passo à frente na sua carreira. Se quiser conhecer mais, acesse www.agriconline.com.br, que lá vai ter todos os nossos cursos. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.